Então nós estamos na série Resgate da Piedade. Nós temos falado nas últimas semanas sobre o quanto que a ofensa, ela interfere de nós desfrutarmos de uma vida abundante que Deus tem para nós. Então você que tem interesse em saber mais sobre isso, nós temos as mensagens gravadas tanto no Spotify em áudio, quanto no YouTube em vídeo. Então, se você se interessar por esse tema, depois você pode chegar em casa, procurar a Igreja no Cinema e acompanhar um pouquinho como que nós temos desenvolvido essas mensagens. E hoje eu quero fechar essa mensagem falando sobre um nível de maturidade que nós podemos lidar com a ofensa, que ela é um nível máximo que nós podemos estar e que é onde Jesus deseja que nós estejamos. Quando nós conseguimos alcançar esse nível de maturidade, a nossa vida ela é elevada para um patamar que parece que você vive em outra dimensão. Aqueles problemas, aquelas ofensas, aquele mal que antes as pessoas faziam para você e te afetava tanto, de repente parece que num passe de mágica eles param de te afetar. E não é um passe de mágica, na verdade é a presença do Espírito Santo dentro de você, que começa a revelar verdades a seu respeito, que elas blindam todas as mentiras que alguém tenta falar para tentar te tirar desse lugar. Entenda algo, que você só consegue vencer a mentira com a verdade. E quando nós conhecemos a verdade de Deus ao nosso respeito, todas as mentiras que alguém falou, fez contra nós, elas perdem a força. Mas quando nós não conhecemos a verdade de Deus ao nosso respeito, nós ficamos vulneráveis. A opinião de um marido, ela é muito pesada. A opinião de um pai, de uma mãe, ela é muito pesada. A opinião de um professor, a opinião de um colega, a opinião de um presidente, de um influencer. A gente fica muito vulnerável. Poxa, mas o que as pessoas pensam de mim? Por que elas acham isso de mim? Por que elas falaram isso de mim? Por que fizeram isso comigo? Até que existe um momento onde nós vamos entrando num lugar em Deus, onde a verdade de Deus ela começa a ser mais audível para nós. E quanto mais a verdade de Deus ela cresce nos nossos ouvidos, mais as mentiras elas vão diminuindo. E todo o sentimento de rejeição, que você foi rejeitado, que você foi abandonado, que você foi traído, que Deus te esqueceu, que Deus não se importa com você, todas essas mentiras, elas vão cessando e Deus ele vai começando a falar as verdades dele ao teu respeito. E você começa a crer nessas verdades, caminhar em cima delas, e a sua vida ela começa a tomar uma proporção que você nem imaginava que era possível. E eu sei que isso parece utópico, mas na verdade não é. O Evangelho de Jesus são boas novas, são boas notícias. É que a gente está tão acostumado a ouvir só notícia ruim, a gente está tão acostumado a ver guerras, a ver conflitos, a ver ofensas, que a gente fica preocupado quando existem boas notícias. Será que estão tentando me enganar? Será que é uma palestra coach? Não, o Evangelho de Jesus ela é uma boa notícia de Deus para a humanidade. E quanto mais nós cremos nessas notícias, quanto mais nós cremos nessas verdades, mais a gente pode desfrutar delas. Então, o meu convite para você essa manhã é que você permita com que a voz do Espírito Santo seja mais alta do que qualquer outra voz que você já ouviu ou que muitas vezes tenta falar coisas ao teu respeito que te faz ficar mal. Amém? Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento para que a palavra que sair da minha boca, que é uma palavra coletiva, ela possa chegar para você de maneira individual. Por mais que algo que eu esteja falando aqui, eu estou falando coletivamente, Deus ele deseja falar com você individualmente. Então, para isso, nós precisamos de duas coisas, que o Espírito Santo ele haja nessa manhã, e essa a gente pode ficar tranquilo que ele vai fazer, mas a outra coisa é que você permita com que ele haja nessa sua vida. E você permitir é você falar, ok, Espírito Santo, eu abro o meu coração para você. Você permitir é não deixar que sua mente ela fique vagando enquanto nós estamos aqui. Você vai se sentir tentado a levar sua mente para coisas que passaram, seja na tua semana, seja em outros momentos, ou a sua mente ser levada para o futuro, coisas que vão acontecer, preocupações que você tem. Mas o que eu te peço é que você traga a sua mente junto para o teu corpo nessa manhã, e que você abra o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, coisas que só você e Ele sabem, e Ele vai te confirmar, e você vai sair daqui transformado, amém?
Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Obrigado porque cada pessoa que está aqui são pessoas que deveriam estar aqui, que precisavam estar aqui, e porque elas vieram, porque elas tomaram essa decisão, porque elas se esforçaram para isso. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que elas serão tocadas nessa manhã. Espírito Santo, eu digo que Tu és o protagonista nesse lugar. O Senhor tem liberdade para curar. Enquanto nós falamos a respeito da Tua palavra, eu declaro cura nesse lugar, Pai. Eu declaro que assim como domingo passado, que nós ouvimos testemunhos de cura, nós iremos ouvir nesse domingo também. Porque aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade, Pai. E nós somos daqueles que creem, e os sinais e os prodígios, eles seguem os que creem. Eu declaro também, Senhor, que enquanto nós falamos a respeito da Tua palavra, pessoas vão ser saradas nessa manhã. Saradas de traumas advindos de traição, de agressões, de abandono de um pai, de abandono de um cônjuge. Eu declaro, Senhor, que sentimento de impotência na vida, sentimento de falta de perspectiva de futuro, falta de senso existencial. Eu declaro que em nome de Jesus, todos esses sentimentos, eles vão embora nessa manhã, Pai. E um novo sentimento brotará no coração dos Teus filhos, Pai. Um sentimento que eles não sabem de onde vem, mas que eles vão saber que vem de Ti, Senhor, porque vai trazer uma nova perspectiva de vida para eles, que é a perspectiva que o Senhor sempre sonhou para cada um dos Teus filhos. Por isso eu declaro, Espírito Santo, seja bem-vindo nessa manhã e faça do jeito que só o Senhor sabe fazer, porque quando o Senhor faz, a nossa vida nunca mais é a mesma. Amém? Então nós falamos nas últimas semanas sobre 3 níveis de maturidade que nós podemos lidar com a ofensa. O primeiro nível é quando nós somos ofendidos e nós não conseguimos perdoar. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque a gente já teve uma mensagem exclusiva para isso, mas se você tem interesse em saber mais, tem o Spotify, o YouTube para isso. O segundo nível de maturidade é quando agora nós fomos ofendidos e nós conseguimos perdoar. Seja porque nós entendemos que o perdão que nós recebemos de Deus através de Jesus, ele é superior a qualquer mal que alguém possa ter feito para nós. E da mesma forma como Deus me perdoou através de Jesus, eu entendo que Ele me dá poder, Ele me dá capacidade para perdoar quem fez mal para mim. Entenda que perdoar quem fez mal para você é uma capacidade que vai vir de Deus. Você não vai gerar de si mesmo. Por isso que a maioria das pessoas, elas não conseguem perdoar, porque elas tentam fazer isso na força do braço ou elas nem tentam fazer. E ambos vai falhar. Quem não tenta fazer, óbvio que nem vai conseguir, porque ela não quer. Mas o problema é que muitas pessoas, elas tentam perdoar, elas não conseguem, porque elas acham que elas vão conseguir produzir isso. Mas eu quero que você saiba que o perdão que você precisa liberar para alguém, quem vai gerar isso dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me salvar. E quando eu creio nessa verdade, então o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de mim, e agora eu tenho o auxílio dele dentro de mim. E segundo, quando eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso me permitir ser transformado por ele. Eu preciso me permitir que ele possa me guiar no caminho que ele deseja que eu caminhe. Mas agora, e para finalizar, eu quero falar para você sobre um terceiro nível de maturidade, que é o que Deus, ele deseja que todos nós alcançamos. É a gente chegar num nível que a gente nem precise perdoar mais. Como assim? Tem um nível que eu não preciso mais perdoar? E existe uma condição só para que a gente não precise perdoar quem fez algum mal conosco. E essa condição é quando nós não nos ofendemos. Então o tema dessa mensagem é: quem não se ofende não precisa perdoar. O primeiro nível é: me ofenderam, fizeram mal para mim, eu não consigo perdoar. O segundo: fizeram mal para mim e eu consegui perdoar. Mas existe um terceiro nível de maturidade, que é quando você nem precisa perdoar porque você nem se ofendeu. E esse nível de maturidade, ele vai colocar você numa qualidade de vida, numa qualidade de sono, numa perspectiva de andar nessa terra que parece ser inacreditável. Parece ser tão bom, mas tão bom, que a gente começa a acreditar que é utópico, que só existe na imaginação. Mas ao decorrer dessa mensagem, eu vou mostrar para você que ele não é utópico, muito pelo contrário. Essa é uma vantagem, esse é um benefício que Deus tem para a sua vida.
Esse é algo que Deus ele preparou para que você pudesse desfrutar ainda nessa terra. E tudo aquilo que Deus faz para nós tende a parecer muito bom para ser verdade. Porque, como eu disse anteriormente, nós estamos sempre preparados para o pior. Nós sempre estamos preparados para algum acidente acontecer, para algum assalto acontecer. A gente sempre está preparado para a próxima guerra estourar. E aí, quando a gente ouve uma boa notícia, quando nós ouvimos uma boa perspectiva do futuro, a gente acha estranho. Nós achamos que tem alguma pegadinha. Mas quando nós compreendemos a Bíblia, quando nós começamos a compreender mais o coração de Deus, nós começamos a perceber que Deus ele tem pensamentos de bem ao nosso respeito e não de mal. E talvez você está aqui nessa manhã e a tua relação com uma igreja evangélica ou católica ou com uma liderança religiosa de alguma igreja fez você ter uma perspectiva diferente de Deus. Talvez porque nesses ambientes existia uma exploração moral das pessoas, de abusar da intelectualidade dessas pessoas. Talvez existia abuso financeiro, de tirar dinheiro dessas pessoas, muitas vezes usando da Bíblia para fazer isso. Às vezes imoralidade sexual, imoralidade financeira de lideranças que pregavam moralidade, mas que no fundo era mais sujo do que as pessoas que aquela liderança estava acusando. Então isso muitas vezes tende a nos colocar um pé atrás a respeito de como Deus se comunica para a gente, porque parece que Deus sempre está zangado, parece que Deus ele sempre está querendo fazer mal para alguém. Mas hoje você vai sair daqui essa manhã percebendo que é totalmente o contrário. Se Deus ele tivesse zangado com você e querendo te mandar para o inferno e fazer algo contra você, Ele não tinha enviado o seu próprio filho para morrer por você. Deus ele não manda o filho dele para morrer por alguém que Ele quer mandar para o inferno. Por isso Jesus disse, eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar. Eu vim não para que você tenha uma vida sofrida, uma vida de tristeza, de decepção, sem significado, sem sentido, sem vontade de levantar da cama, sem conseguir dormir de noite, vivendo um inferno pessoal na sua mente, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então nós precisamos gritar as verdades de Deus para silenciar todas as mentiras que muitas vezes pessoas dizem estar dizendo em nome dEle. E quanto mais nós conhecemos a verdade de Deus, mais nós conseguimos fazer com que essas verdades elas façam parte de nós e se tornem as nossas verdades. E é só isso que pode transformar as nossas vidas para valer, de uma maneira sustentável. Quando nós falamos sobre esse nível de maturidade, que é eu chegar num lugar onde eu não preciso perdoar porque eu nem me ofendi, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, nossa, mas isso é difícil demais, sim ou não? Uma pessoa que veio que te acusou de algo que você não fez, uma pessoa que você acreditava nela e ela falou mal de você, uma pessoa que talvez você se entregou para ela num compromisso de um casamento e ela te traiu, uma pessoa que te agrediu, que te abusou. É fácil alguém fazer isso para mim e eu não me ofender com isso? É óbvio que não. Isso não é apenas difícil, é extremamente difícil. A questão é que na vida, eu tenho falado muito isso aqui, a vida a gente precisa entender que não são escolhas entre um fácil e um difícil. A nossa mente, ela sempre tenta nos dizer que existe um caminho fácil. Existe um caminho mais fácil para ganhar dinheiro. Invista nessa empresa que paga 8% ao mês que você vai ganhar muito dinheiro. A nossa vida sempre instrui que existe um caminho fácil para emagrecer. Tome esse remédio, faça essa cirurgia que você vai emagrecer. Só que não existem caminhos fáceis. Se eu quero me expor financeiramente a uma rentabilidade alta, eu preciso assumir que eu vou estar tomando um risco muito alto. Então, não é fácil ganhar uma rentabilidade alta, é difícil porque eu preciso me expor a um risco alto. E quando dá errado, e quando a volatilidade de um mercado que oferece um retorno alto, essa volatilidade ela é para baixo, e eu tomo uma pancada e eu perco muito dinheiro, talvez isso é mais difícil, ou provavelmente isso é mais difícil do que se eu não tivesse buscado esse caminho fácil de uma alta rentabilidade. Talvez a recuperação de uma cirurgia bariátrica ou qualquer outra cirurgia estética, ou o desafio de eu ter que tomar remédios para emagrecer, ou de realmente fazer uma dieta, também é um caminho difícil.
Só que, por outro lado, não tomar esse caminho também é difícil. A gente vive apertado financeiramente, eu não consigo fazer nada diferente para aumentar minha renda, para aumentar o meu patrimônio. Eu me sinto incomodado com o meu corpo, com a minha saúde. Então percebe, me esforçar para emagrecer é difícil, mas não emagrecer também é difícil. Me esforçar para aumentar minha renda é difícil, mas não me esforçar também é difícil. Então tudo na vida nós somos colocados diante de decisões difíceis. E não ache que o fato de Deus ele ter boas notícias ao nosso respeito e Ele nos amar e Ele se importar com a gente, Ele promete uma vida fácil. Não promete. Muitas pessoas elas se decepcionam com Deus porque muitas vezes é vendido que se você vir até Deus, Ele vai te dar uma vida fácil. Mas Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos dificuldade, que nós teríamos problemas. Mas existe algo que Jesus ele garantiu para nós, que era nós termos bom ânimo, porque Ele estaria conosco todos os dias. Que por mais que nós passássemos por dificuldade, mas Ele estaria conosco todos os dias. Muitas vezes nós com os nossos filhos a gente não consegue evitar eles caírem, eles se machucarem, mas uma coisa é uma criança se machucar e ela não tem um pai para correr para o braço dele. Outra coisa é quando os nossos filhos se machucaram e de repente eles vêm correndo, chorando até nós os abraçamos, nós beijamos aonde está doendo e parece que daqui dos nossos lábios sai cura. E Deus, Ele não vai evitar muitas vezes que você tropece, que você caia. Mas pode ter certeza que todas as vezes que você procurar os braços dele, Ele vai estar de braços abertos para te abraçar, te beijar, e ali você vai encontrar cura. Então realmente não é fácil a gente viver uma vida que nós não nos ofendemos, mas é muito mais difícil ainda viver uma vida ofendido. Porque quando eu vivo ofendido, isso traz para mim raiz de amargura, isso traz para mim problemas físicos, o meu corpo ele começa a ter problemas por causa daquilo que está dentro da minha mente, do meu coração. Isso começa a trazer problemas para o meu sono, isso começa a trazer problemas para o meu casamento, isso começa a trazer problema para a forma como eu crio meus filhos, porque eu estou magoado, eu estou com raiva, eu estou irado, eu estou ofendido, e aí de repente o meu filho faz algo que normalmente eu corrijo ele, sem precisar xingar, sem precisar agredir, de repente eu estouro com ele. De repente no meu relacionamento, o meu cônjuge faz algo para mim que normalmente eu sei lidar com aquilo, mas porque eu estou ofendido com algo que ele não tem nada a ver, mas porque alguém me ofendeu, alguém me fez mal, ele acaba pagando, porque ele está do meu lado e vai sobrar para quem estiver perto de mim. E aí isso vai virando um ciclo na nossa sociedade, que as pessoas elas vão se ofendendo umas às outras, elas vão fazendo mal uns aos outros, a ponto das pessoas pararem o carro um do lado do outro, saírem na rua dos seus carros, se agredirem, alguém puxar um revólver e matar um outro por causa de uma fechada. A gente acha que é por causa de uma fechada, mas na verdade é por causa de uma ofensa que aquela pessoa ela estava carregando, e é a primeira oportunidade que ela encontrou para extravasar aquilo, alguém pagou com a vida. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas só por causa disso você está falando isso? Não, aquela situação que ocasionou aquele extrapolar, ele é apenas a ponta do iceberg. Mas com certeza para a pessoa chegar nesse estado é porque existem raízes de amargura, existe dor, existe ofensa, existe uma criança que foi abusada, existe uma pessoa que foi traída, existe alguém que foi rejeitado, existe alguém que apanhou, que sofreu desde pequeno, alguém que via o seu pai entrar dentro de casa e agredir a sua mãe, e aquilo ali foi gerando coisas dentro dela, que de repente chega um momento da vida que aquilo extrapola. Pode ser usando drogas, pode ser se tornando uma pessoa violenta, pode ser se tornando uma pessoa não confiável, alguém que trai. E aí é fácil a gente falar, isso aí é um folgado, isso aí é bandido mesmo, isso aí é picareta, isso aí é um vagabundo. Mas nós não estávamos lá, enquanto aquela criança de 5, 6 anos de idade via sua mãe apanhando do seu pai. Via uma mãe e um pai talvez falando que ele não prestava, que ele não ia ser nada na vida, que ele foi um acidente, que ele não deveria ter nascido. Nós não estávamos lá.
E aí percebe que a ofensa, ela acaba se tornando um vírus altamente contagioso e danoso, porque ela vai passando, vai passando. E muitas vezes a gente chega num atendente de um café, de um McDonald's da vida, a pessoa nos trata mal, a gente fica irado, fica com raiva, está recebendo salário. A gente só está preocupado conosco, a gente só está preocupado com o nosso atendimento, mas talvez aquela pessoa foi vítima de um abuso, talvez aquela pessoa foi vítima de um assalto. Então você percebe que é difícil, é extremamente difícil nós não vivermos ofendidos. Mas é mais difícil ainda nós vivermos carregando essas ofensas. Eu acho interessante, algumas pessoas, elas dizem assim: eu não sou de levar desaforo para casa, não pisa no meu calo que o bicho pega. O que é isso traduzido para os nossos dias? Alguém fez alguma coisa para você, você vai e você quer resolver, você vai e mete a boca, falou A, você fala B, gritou, você grita mais alto ainda. Só que olha que interessante, uma vez um menino lá do college, do Bible College, onde eu morava e dava aula, uma vez ele falou para mim, ele estava trabalhando como entregador de iFood aqui em Curitiba, e ele falou assim: Helder, aconteceu uma coisa engraçada hoje, eu fui levar uma entrega num condomínio, e quando chegou na portaria, eles eram aqueles condomínios tipo de casas assim, que você entra dentro deles e tem várias casas, e quando chegou na portaria, tinha um motoboy, ele estava discutindo com o porteiro ali, porque ele não queria entrar lá levar comida, ele queria que a pessoa viesse buscar a comida lá na portaria, e ele estava discutindo, e no final ele viu que a pessoa não ia vir buscar, e aí a gente entrou junto lá, e a gente foi conversando de a pé para levar comida. E uma das coisas que o cara falou para mim, ele falou assim: pô, cara, eu não aceito levar desaforo para casa. E esse menino, o Renan, ele falou: não, fica tranquilo, cara, acontece, deixa pra lá, isso aí vai te fazer mal, etc. Não, cara, porque eu não aceito, etc. E olha que interessante, ele chegou e falou para mim: Helder, eu também achei errado o que fizeram, cara. Poxa, a gente ganha tão pouco, a gente precisa fazer tanta entrega para conseguir algum dinheiro. Não custava as pessoas irem lá na frente, não estava chovendo, não estava frio para receber. Só que eu não consigo mudar isso, eu não consegui mudar isso. Então, se eu for ficar revoltado, se eu for ficar bravo com isso, vai estragar o resto do meu dia. Então, eu preferi deixar para lá e continuar as minhas entregas. E naquele dia eu entendi que, na verdade, quem levou desaforo para casa não foi o Renan, mas foi o outro motoboy. E nessa de você dizer: eu não levo desaforo para casa, você não percebe que é ali que você está levando. Porque pensa, quando chegar de noite em casa, o Renan ele vai deitar a cabeça dele no travesseiro, ele nem vai lembrar daquela galera que fez ele entrar. Mas o outro vai ficar remoendo aquilo no travesseiro. Pô, cara, aquele cara vai ver, maldito, e não sei o quê. De repente, o cara que tentou não levar desaforo para casa e tentou resolver aquilo ali na hora, ele acaba chegando em casa, trata o filho ou a mulher de uma maneira que ele não deveria tratar, porque ele acha que ele não levou desaforo para casa, mas ele fez justamente o contrário. Ele pegou aquele desaforo e agora ele está colocando ele nos seus filhos, na sua própria família. Por isso, não viver ofendido, não aceitar a ofensa ser derramado dentro de você, vai prevenir não apenas a tua saúde, não apenas a tua mente, mas isso vai prevenir também a sua família. Isso vai proteger a sua família, isso vai proteger os teus filhos, isso vai proteger os filhos dos teus filhos. E esse mesmo ciclo maldoso de ofensa, que um vai ofendendo o outro e vai fazendo mal do outro, porque o ferido ele fere, o ofendido ele ofende. Alguém precisa quebrar ele, e quando você quebra ele, você começa a iniciar um novo ciclo, um ciclo onde o amor de Deus ele é passado de pessoas por pessoas, através de você. Talvez o seu avô, o seu pai, ele bebia, ele era agressivo, ele não era confiável, ele traía, mas eu declaro em nome de Jesus que isso vai parar em você. E que a partir da sua vida um novo ciclo vai começar. A partir da sua vida, os homens da tua casa, eles são fiéis. As mulheres da sua casa, elas são fiéis. São fiéis no matrimônio, são fiéis nas suas palavras. Os homens da sua casa, eles não tiram a vida de ninguém, mas se preciso, eles dão a vida pela sua família. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E ele está pronto para te conduzir nesse caminho. Você só precisa abrir o teu coração e dizer: eu estou pronto para ser conduzido por ti. E é isso que ele quer fazer com você. A pergunta é: você deseja que ele faça isso?
Você pode ter certeza que, se você desejar, Ele vai fazer. Não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite. Talvez você está no primeiro estágio ainda, alguém te ofendeu, te fez mal, você ainda não conseguiu perdoar. E está tudo bem, Deus ele tem paciência com você. Deus ele está tranquilo a teu respeito, porque Ele conhece teu coração. Mas saiba que existem outros níveis de maturidade. Cada nível de maturidade desse que você avança, existe algo mais precioso e poderoso te esperando. Existe uma recompensa para cada nível de maturidade desse que você caminha. Vamos ler a Bíblia então a respeito disso? Se você quiser abrir comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler dos versículos 19 ao 23. Meu Jesus, já é meio-dia. Senhor. Amém. Vamos ter que correr para variar. Espera só um pouquinho, pessoal, você já sobe aqui. 1 Pedro 2, 19 ao 23. Olha só. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Veja bem, quando nós suportamos aflições, ofensa, o mal que fazem conosco, não é porque aquela pessoa merece o nosso perdão, porque aquela pessoa ela merece que a gente trate ela bem, mas é porque por causa da nossa consciência com Deus. Porque nós falamos, olha Pai, da minha força e da minha vontade eu não perdoaria, eu não suportaria isso. Mas primeiro, eu sei que o Senhor me perdoou. Eu sei que o Senhor me aceitou, eu sei que o Senhor suportou as minhas ofensas. Então assim como eu sou perdoado, eu também sei que eu posso perdoar. E segundo, eu sei que por causa da minha consciência contigo, é o Senhor que ajuda nas minhas fraquezas, é o Senhor que me conduz nesse caminho. Então perdoar as pessoas e não se ofender com elas, não fala dela merecer ou não a sua postura, mas ela fala de você ter recebido de Deus o perdão dele. E porque você foi perdoado, então você é apto para perdoar. Porque Jesus ele veio habitar dentro de você, e Jesus perdoa a humanidade, então agora você também pode perdoar todos aqueles que te fazem mal. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Uma coisa é você ser ofendido quando você fez algo errado, a gente até meio que aceita, a gente não gosta, mas meio que aceita. Mas e quando você faz tudo certo? E quando você ama e é traído, e quando você se importa e você é desprezado, e quando você confia e aquela pessoa ela não leva em consideração a sua confiança. Meu irmão, se não for pelo Espírito Santo, você não consegue superar isso. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Jesus ele não está dizendo nada que nós devemos fazer que Ele mesmo não fez. Em tudo Ele sofreu, em tudo Ele foi tentado, contudo Ele venceu sobre todas essas coisas, e por isso Ele diz, assim como eu venci, vocês são mais do que vencedores. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Não teve ninguém que foi mais ofendido que Jesus. Pensa alguém que não teve pecado, que não saiu da linha, que não errou em nada. Mesmo assim ele foi insultado, ele foi xingado. Mesmo assim ele foi traído pelos seus melhores amigos, pelas pessoas que ele mais serviu, que ele mais cuidou. Mesmo assim, Jesus ele apanhou fisicamente, ele foi agredido fisicamente, e até ser morto, sem cometer nenhum erro, sem cometer nenhum pecado. Pensa o seguinte, se a gente pega grandes personalidades da história, como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, ou qualquer outra pessoa altruísta que marcou a história da humanidade, pensa que essas pessoas, mesmo elas fazendo coisas tão boas, elas cometeram vários erros ao longo da sua vida. Imagine que algumas dessas pessoas, elas fossem cuspidas na cara, elas fossem agredidas fisicamente, elas fossem traídas pelas pessoas que elas mais ajudaram, e elas fossem assassinadas por isso. Isso já nos chocaria no nível absurdo. A morte de Martin Luther King, por exemplo, ele foi assassinado, isso chocou a humanidade e até hoje. Agora imagine Jesus, que não teve pecado algum, que tudo que ele fez foi amar, que tudo que ele fez foi se importar, que tudo que ele fez foi viver uma vida para o outro e não para si mesmo. Olha o tamanho da injustiça que Jesus sofreu. E mesmo assim, Jesus não se irou, ele não praguejou e ele não desejou mal para ninguém.
Além disso, olha só, Jesus não precisou perdoar aquelas pessoas que fizeram mal para ele. Você sabia disso? E Jesus não precisou perdoar aquelas pessoas porque ele nem se ofendeu com o que eles fizeram com ele. Olha o nível de maturidade do Filho de Deus. Ah, mas isso era porque ele era o Filho de Deus. Jesus, nesse momento, ele era 100% homem e 100% celestial. Porque ele vivia como homem, mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Assim como você hoje é 100% homem, 100% celestial. Porque você vive nessa terra, mas o Espírito Santo habita dentro de você. Por isso, tudo aquilo que Jesus ele fazia, ele diz que nós também podemos fazer. Ele não perdoou porque ele era muito top, porque ele era diferenciado. Ele perdoou, ou melhor, ele nem precisou perdoar, ele não se ofendeu, porque o Espírito Santo habitava dentro dele e é um outro nível de vida. Tá, Helder, mas da onde que você tirou isso, que Jesus não precisou perdoar esse mal que fizeram com eles? Da Bíblia. Lucas 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha só, Jesus, ele não estava preocupado em ele perdoar aquelas pessoas, porque ele não estava ofendido. Ele estava preocupado para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Jesus está dizendo aqui: Pai, eu nem me ofendi com o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que estão fazendo, mas perdoa eles, porque eu sei que para um pai ver uma injustiça contra o seu filho é algo que não merece perdão. Então, Pai, por favor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus não precisou perdoar essas pessoas porque ele não se ofendeu com elas. E existem muitas pessoas daqui para frente que a gente nem vai precisar perdoar, porque a gente simplesmente não vai se ofender mais. Talvez isso leve dias, talvez isso leve meses, talvez isso leve anos, talvez isso leve a vida inteira. Mas saiba que existe um lugar desse preparado para você, onde por mais que as pessoas tentam te ofender, por mais que as pessoas tentam te jogar para baixo, por mais que elas acham que usando palavras específicas elas vão te fazer mal, você simplesmente decide não se ofender. A ofensa, ela está muito mais no ouvido de quem escuta do que na boca de quem fala. Às vezes alguém fala alguma coisa publicamente, tem alguma declaração sobre as pessoas que fazem isso ou que fazem aquilo, sei lá, o pessoal da igreja no cinema é uma igreja, sei lá, qualquer coisa, uma igreja fraca, uma igreja que as pessoas não amam a Deus. Então, quando alguém fala isso publicamente, vão ter pessoas na igreja do cinema que vão ficar extremamente ofendidos. Quem esse cara pensa que é para falar isso? Ele nem conhece a igreja no cinema, ele nem sabe quem nós somos, eles não caminham com a gente, não, ele precisa pagar sobre isso. Alguém falou algo, alguém emitiu uma ofensa, e alguns de nós podem ouvir aquilo e se ofender, mas outros de nós podem falar: não, cara, deixa para lá, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que faz. Você percebe que a mesma ofensa que saiu da boca da mesma pessoa, para alguns de nós ela entrou e para outros de nós ela não entrou. Entenda algo, você não tem o controle sobre o outro. Você não tem o controle sobre o outro. Você não tem o poder de mudar outra pessoa. Você não tem o poder de ajustar o que o outro está falando, o que o outro está fazendo. Mas você tem total condição de aceitar o que vai entrar na sua mente, no seu coração e o que não vai entrar. E o Espírito Santo, ele está pronto para te ajudar nisso. Peça, Espírito Santo, tudo aquilo que for mentira, tudo aquilo que não é algo que o Senhor pensa a meu respeito, me ajude a não deixar entrar. Porque se você deixar entrar, aquilo ali vai fazer mal para você, vai fazer mal para sua família e para as pessoas à sua volta. Por isso, a responsabilidade da ofensa bater e voltar, ela é muito mais sua do que da pessoa. Helder, então você está dizendo que as pessoas podem falar o que elas quiserem, que elas podem fazer o que ela quiser? Lógico que não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Elas não deveriam falar e fazer coisas que ofendem aos outros. Só que nós não temos o controle sobre elas. Mas o que nós podemos fazer é nós blindarmos a nossa mente, o nosso coração, para que tudo aquilo que não venha de Deus, ele não tenha poder na sua vida. E
particularmente, como que eu faço isso na prática, para que isso funcione para mim, porque eu pratico muito isso, e eu estou falando de vocês algo que eu vivo, não algo que eu penso, que eu acho, que eu só li na Bíblia. A Thaís está aqui, minha esposa, a gente está casado há 14 anos, e ela sabe o quanto eu fui amadurecendo nesses níveis de perdão, de relação com a ofensa ao longo desses anos. Eu sou fruto de um estupro, eu sou fruto de um homem que abusou de uma mulher, e que depois essa mulher sofreu praticamente a vida inteira para me criar. E o último encontro que eu tive com o meu pai biológico foi num hospital, numa UTI, antes dele morrer, eu olhando nos olhos dele dizendo assim: você é meu pai, eu te amo, e você não precisa ficar mal, porque você sempre esteve perdoado. Poxa, mas que loucura, é injusto na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, a justiça é que ele pudesse desfrutar de uma vida familiar que ele não desfrutou. Na verdade, eu fiquei muito mais triste porque o meu pai não teve a oportunidade de crescer comigo como um filho, assim como eu tenho com a minha filha. Ao invés de eu ficar ofendido que o meu pai me abandonou, eu fiquei triste porque todas as vezes que eu pego na mão da minha filha para a gente andar junto, ou ela me abraça e diz I love you, daddy, ou ela olha nos meus olhos e sorri para mim, eu lembro que o meu pai não teve essa oportunidade. Então, se a própria vida castigou ele pelo mal que ele fez, não sou eu que vou lançar ainda mais praga sobre ele ou ira sobre ele. Porque eu não tenho controle sobre o que ele fez, eu não posso voltar lá. Mas eu posso pavimentar um outro caminho para o meu futuro. E esse caminho é um caminho onde as ofensas que fizeram para mim, elas pararam lá na cruz em Jesus. E essa verdade que você precisa descansar no teu coração, toda ofensa, todo o mal que alguém faz para você, quando você está em Cristo, elas não podem mais permanecer em você, porque Jesus já levou sobre si. Então não aloje aquilo que Jesus teve que morrer para que ele levasse embora. Não seja a casa da ofensa, não seja o receptor da ofensa. Aquela que você dá ajustada na palavra quando não consegue falar, né? Porque não é isso que Deus quer para você. E para finalizar, eu teria várias outras coisas aqui, mas provavelmente a gente vai passar isso para o pessoal da comunicação e depois a gente vai colocando os versículos e as frases na internet. Mas eu quero compartilhar com você alguns princípios bíblicos, bem rapidinho, alguns textos para você depois ler em casa. Estão lá no livro de Provérbios, Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem imprudente ignora o insulto. 26:4. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Toda vez que nós retribuímos um mal que alguém fez para nós, com o mesmo mal, nós estamos nos tornando igual a ele. Olha só, uma pessoa falou mal de você, uma pessoa fofocou a teu respeito, uma pessoa traiu a sua confiança e falou algo de você para outro. Na ira, na raiva, o que a gente tende a fazer? Falar mal daquela pessoa para um terceiro. Logo, eu estou me tornando aquilo que eu rejeitava. Agora, qual é a lógica de eu poder me irar com aquela pessoa que falou mal de mim se eu estou fazendo a mesma coisa que ela? Isso é insensatez. Mas só uma pessoa de bem, só um homem de paz pode acabar com a guerra. Só uma pessoa de bem pode acabar com o mal. Por isso Jesus fala, cara, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Porque ali nós quebramos um ciclo de maldade, nós iniciamos um novo ciclo de bondade. 20:22, não diga, eu farei pagar o mal que ele me fez. Espere no Senhor e ele dará vitória a você. Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Existem palavras que talvez foi lançado contra a sua vida que te feriram como uma espada. Mas hoje Deus me dá a oportunidade de ser uma palavra de sabedoria na sua vida, dizendo que há cura para você. Que nenhuma palavra que foi lançada sobre a sua vida tem mais poder do que a palavra de Deus sobre você. Então pegue isso que falaram ao teu respeito e pergunte para Deus, Deus, isso que falaram de mim é uma verdade ou é uma mentira? Talvez alguém chega para mim, o Gustavo chega para mim e fala assim, pô Helder, você é muito soberbo, você é muito arrogante.
E de repente eu falo, poxa, Gustavo, você é meu amigo, cara, a pessoa que frequenta a minha casa, eu frequento essa casa, pô, eu achava que você gostava de mim. E de repente eu saio irado com aquela ira dali, sendo que o Gustavo poderia falar a mesma coisa para mim, eu falar, sério, Gustavo, você acha que eu sou soberbo, sou arrogante? Cara, eu acho que sim, por causa disso. Eu posso chegar depois para Deus e falar, Deus, o Gustavo falou aquilo ao meu respeito, isso é uma verdade sobre mim ou é uma mentira? Toda vez que alguém tentar te insultar, falar algo a teu respeito, chegue para Deus e pergunta, Deus, isso que essa pessoa falou é uma verdade ou é uma mentira ao meu respeito? Se Deus falar para você que é verdade, se eu falo com Deus e Deus fala, cara, realmente é verdade, olha a forma como você trata as pessoas, olha a forma como você acha que você é superior por isso, por aquilo, aquele outro, por que eu vou me ofender com o Gustavo, sendo que o que ele falou para mim é verdade? Muitas vezes nós se ofendemos com as pessoas que nós deveríamos agradecer elas. Eu deveria chegar para ele e falar, cara, obrigado por você mostrar algo para mim que nunca ninguém tinha me mostrado. Você me amou mais do que todo mundo, porque todo mundo percebia isso ao meu respeito, mas só você teve coragem de falar. Eu não posso me ofender com a verdade, eu preciso me submeter a ela. Ah, Helder, mas o jeito que o Gustavo falou, cara, foi agressivo. O jeito que ele falou, ele te expôs. Aí é um problema dele. Eu não tenho controle da forma como ele faz isso. A forma ele precisa resolver. O que eu posso fazer é falar, Gustavo, você falou para mim uma verdade, só corrige a forma como você fala com as pessoas, porque talvez as pessoas não vão receber a verdade por causa da forma. Mas eu não posso me preocupar com a forma dele, porque senão eu vou desprezar uma verdade que pode mudar a minha vida. Então, se é verdade, eu preciso me submeter a Jesus e falar, ok, Jesus, então transforma o meu coração, porque eu não quero ser mais assim. Se a pessoa falou que eu sou isso, assim, assado, isso é uma verdade, eu estou me comportando assim, então transforma o meu coração. Qual que é a verdade que o Senhor tem ao meu respeito? E você vai ver Deus, Ele mudando, falando, não, Helder, você não é arrogante, cara. Eu te dei um novo coração, que você precisa ouvir mais a minha voz do que a voz que está fora de você. Agora, se aquilo que aquela pessoa falou ao teu respeito é uma mentira, não sei porque está acontecendo isso, mas eu acho que é para eu terminar, tá, gente? Eu prometo que está terminando. 2 minutos. Mas se aquilo que alguém falou para você é uma mentira, por que você vai se ofender com a mentira? Se eu oro para Deus e Deus fala, não, filho, você tem o meu coração, você é humilde do jeito que eu te criei para ser, você ouve a minha voz, você se importa com as pessoas mais do que consigo mesmo. Então, se aquilo que o Gustavo falou para mim é uma mentira, por que eu vou me ofender com a mentira? Por que eu vou descer daqui, gente, que eu não estou mais enxergando vocês. Quem queria fazer eu parar, conseguiu. Mas eu vou terminar aqui de baixo, tá, gente? Mas pode ir começando a fazer. Xarabastês. Você vê que o crente, ele xinga em línguas, né? Mas olha só, gente. Se aquilo que a pessoa falou ao teu respeito é uma mentira, por que você vai se ofender com a mentira? Todas as vezes que você se ofende com uma mentira que alguém falou ao teu respeito, você está dizendo para Deus que a palavra dos outros importa mais do que a palavra dele para você. Por isso, é indispensável que toda vez que alguém nos ofender, tentar fazer mal ou falar alguma coisa pesada para nós, a gente chegue para Jesus e pergunte, isso é uma verdade ou uma mentira? Se for uma verdade, Jesus vai te ajudar a mudar. Mas se for uma mentira, não deixe que ela entre no seu coração. Porque olha só, se você está andando na rua e você vê uma pessoa com problemas mentais, e de repente ela chega para você e fala assim, você é um monstro, você é o Shrek, você é um extraterrestre, você vai se ofender com aquela pessoa? Você vai achar que você é um monstro? Você vai achar... Não, por que você não vai achar? Porque você vai olhar para aquela pessoa e você vai perceber que aquela pessoa é doente. Então logo você não vai assumir aquilo como uma verdade para você. E todas as vezes que as pessoas mentem ao teu respeito, que elas falam coisas a respeito de você que não são verdades, você vai começar a olhar para as pessoas como doentes. Talvez não doentes mentais e fisicamente, mas estão doentes da alma. São pessoas que também foram feridas, foram machucadas, e agora ela está tentando te ferir e te machucar também. Mas você vai retribuir o mal com amor. Você vai mostrar para aquela pessoa que ela não precisa mais viver assim. E vai inverter todo esse ciclo da maldade. Alguém que foi ferido e tentou te ferir, vai pegar alguém que foi curado e agora vai curar também. Essa é a verdade de Deus ao teu respeito. Por isso eu queria que você fechasse os teus olhos. E se você crê nessa mensagem, você
seja com os teus pensamentos, com a tua palavra, você convidasse o Espírito Santo a te ajudar nessa caminhada. Você vai perceber que, transitando nesses níveis de maturidade, de começar a perdoar as pessoas, até chegar a um ponto que elas não te ofendem mais, você vai perceber cura na sua vida, que você não imaginava mais que talvez era possível de acontecer. Muitos dos problemas físicos, psicossomáticos que nós temos, eles vêm de coisas que nós não perdoamos. Ele vem de ofensas que tudo que falam, tudo que fazem para nós, a gente se ofende. Mas hoje Jesus, ele quer te curar disso. Amém? Eu queria fazer uma oração com você, primeiro, você que nunca orou, pedindo para que o Espírito Santo, ele pudesse entrar na sua vida, ele te ajudasse nesse caminho. Eu gostaria que você repetisse as palavras que eu vou falar aqui, porque através dessa oração, se você orar com fé e verdade, você vai perceber um auxílio, uma ajuda do céu, que antes você não percebia, e as coisas que pareciam impossível de fazer, que você gostaria de fazer, mas que você não conseguia, elas vão se tornar possíveis, e as coisas que pareciam impossíveis de você parar de fazer, que você queria parar e não conseguia, você vai perceber que elas também são possíveis. Amém? Se você puder, então feche os teus olhos e repita comigo assim, diga: Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu por mim, para que eu pudesse ter a sua vida. Por isso agora eu declaro: Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada em mim, porque eu pertenço a Ti, e o Senhor pertence a mim. Me guia nesse caminho de verdades, para que eu possa superar todas as mentiras que possam tentar influenciar a minha vida. Hoje eu declaro: eu tenho uma nova vida, eu recebo a vida de Deus, eu recebo a vida eterna, eu recebo o Teu Espírito Santo, e a partir de hoje, eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma. Espírito Santo, eu declaro que todos aqueles que oraram com fé, Pai, eles possam desfrutar dessa verdade. Espírito Santo, eu declaro que todos os corações aqui nessa manhã, que foram ofendidos, que foram machucados, que foram traídos, rejeitados e talvez abusados, eu declaro em nome de Jesus a cura, Senhor, correndo pelas suas veias agora. Eu declaro a cura do Senhor caminhando pelo seu corpo, entrando no seu coração, entrando na sua mente, no seu cérebro, tocando as suas emoções, tocando os seus traumas, tirando as imagens que faz tanto mal até hoje e trazendo novas imagens, Pai, imagens como o Senhor os vê, imagens do quanto o seu filho é amado, do quanto a sua filha é amada, do quanto o Senhor o desejou, do quanto o Senhor desejou esse momento, que ele viesse, que ela viesse até aqui, para que o Senhor pudesse dizer essas verdades. Eu declaro, Senhor, que todo mal que um dia alguém plantou nessa pessoa seja retirado agora pelo seu Espírito Santo, e eu declaro, Pai, que daqui para frente o Senhor conduzirá a vida dela, Pai, para que ninguém mais consiga colocar mentiras dentro dessa pessoa, mas para que a verdade do Senhor prevaleça sobre ela. Eu declaro, Senhor, que ela vai caminhar num nível de maturidade, onde ela nem vai mais precisar perdoar, porque ela não vai mais se ofender, porque ela vai saber que as verdades do Senhor sobre ela é muito maior do que qualquer coisa que alguém possa falar. Nós sabemos que isso não é uma utopia, nós sabemos que isso não é uma ilusão, mas é que a vida que Jesus viveu e que hoje está disponível para nós, Pai. Por isso nós declaramos que nós cremos nessa verdade e nós concordamos todos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado.